E agora a gente vai bater um papo sobre prevenção ao suicídio, sobre promoção à vida. E eu recebo mais uma vez o Roberto Caldas, que é voluntário do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Roberto, muito obrigada por ter vindo. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia aos amigos telespectadores. Satisfação estar aqui novamente. Muito bom a gente poder conversar. A gente precisa ter essas conversas com muita frequência, né, Roberto? E a gente tem percebido que, infelizmente, a gente teve aumento, né, ou pelo menos frequência ainda no número de suicídios aqui da nossa região. E a gente precisa divulgar formas de as pessoas poderem prevenir isso e buscar ajuda, que é o que o CVV faz hoje, né? Sem dúvida alguma. O momento realmente exige de todos nós, de toda a sociedade, uma atenção constante para esse tema. Falar a todo instante, regularmente, sobre prevenção, mostrando às pessoas que realmente as coisas não precisam caminhar na direção desta saída dolorosa do suicídio. Prevenção é a palavra-chave. Por isso, agradecemos profundamente a oportunidade de estar aqui novamente falando do Centro de Valorização da Vida, falando das nossas ações, falando do que pode ser feito, enfim, colocando à disposição da sociedade esse serviço tão importante de acolhimento emocional. A gente estava falando agora há pouco sobre gestão de tempo, e tempo é algo muito importante para todo mundo. Mas quando a gente está falando de uma pessoa que já está depressiva, de uma pessoa que está procurando, já pensando, né, como tirar a própria vida, o tempo ele é muito precioso. E a gente não pode dar bobeira mesmo, né? Falando dessa forma bem simples, Roberto, se eu acho que alguém que está ao meu redor está precisando de ajuda, eu tenho que oferecer essa ajuda agora, né? Exatamente. Ao assistir a entrevista anterior, aliás, muito boa, eu fiz essa conexão também, automaticamente. Não é possível para uma pessoa que esteja vivendo uma situação de vulnerabilidade emocional, de dificuldade na sua vida, motivada, seja lá por qual for o problema, não é possível hesitar. Realmente o tempo urge para que se apoie aquela pessoa, para que se ajude, para que se acolha o problema que ela esteja enfrentando e para que as pessoas que a cercam também tomem uma atitude, não aguardem, não esperem. E aí, a reboque disto, vem uma série de tabus que nós precisamos derrubar a respeito dessa questão da depressão, da questão do suicídio, das ideações suicidas, e diz respeito a não dar ouvidos, não dar atenção aos sinais que aquela pessoa manifesta. Então, o tempo, a entrevista anterior não poderia ter sido mais oportuna, porque nessa questão da nossa emoção, da nossa realidade, da nossa vida, quando estamos enfrentando alguma dificuldade, o tempo é realmente crucial. Não podemos esperar para buscar ajuda, de forma alguma. E o apoio está aí. Estava conversando ali fora com um amigo e dizendo que vamos começar a semana falando de esperança, de vida, de prevenção, para combater essa questão tão grave, tão delicada do suicídio. E o tempo, então, tem um papel fundamental nisso, como tu muito bem colocaste. Pois é, Roberto, e a gente vai conversar um pouquinho, né, a respeito desses atendimentos todos, mas já de começo eu queria que a gente relembrasse de que formas as pessoas podem procurar ajuda, porque ainda bem que a gente tem visto esses canais, esses meios crescerem, né? A gente tem o CVV aqui em Criciúma, que agora tem um telefone, né, que as pessoas podem ligar a qualquer horário, em qualquer momento, é uma ligação gratuita, mas a gente tem uma rede inteira que está promovendo a vida, está auxiliando essas pessoas, né? Às vezes a pessoa está nos assistindo e, olha, eu quero ajudar alguém ou eu preciso de ajuda e não sei onde buscar. Queria que a gente começasse falando sobre isso também. Sem dúvida alguma. E é importante as pessoas terem presente, estarem conscientes de que sim, de fato existe uma rede, porque nós, atualmente, com as circunstâncias que o país enfrenta, tendemos, muitas vezes, a desmerecer, a pensar que não funciona um serviço público, um CAPS, enfim, que não atende, que não vai funcionar, que não vai me atender. Não. Amigos telespectadores, funciona. E esta rede aqui em Criciúma, então, especificamente falando, funciona bem, ela está funcionando bem. Poderia melhorar? Claro que sim, mas ela funciona. Então, a importância de buscar esse apoio. Nós temos os CAPs, e aqui vai um abraço a todos os colaboradores dos CAPs que fazem um trabalho heróico. Os CAPs estão aí à disposição de todos. Nós temos as clínicas integradas, voluntárias da Unesc, também prestando um trabalho de atendimento. Nós temos o Serviço de Psicologia Aplicada da ESUCRE. Temos tanto apoio à nossa disposição e dispomos também do Centro de Valorização da Vida, que realiza já, desde 1962, esse trabalho de acolhimento emocional, de atendimento a todos que nos ligam através do telefone 188, que é gratuito, é grátis,
24 horas por dia disponível, a qualquer momento que você precisar, estiver enfrentando um problema mais agudo, uma pressão emocional mais forte, um momento de solidão, ou até mesmo um momento no qual gostaria de compartilhar algo bom, às vezes acontece. Pessoas que não têm com quem conversar e ligam para compartilhar alguma coisa interessante, boa de suas vidas. É importante contar com esse trabalho de acolhimento do Centro de Valorização da Vida, pelo 188, que é gratuito, de novo, 24 horas por dia, pelo chat, através do nosso site, o cvv.org.br, e também aqui presencialmente no posto em Criciúma, todas as quartas-feiras. Fica aqui pertinho na rua Coronel Pedro Benedetti, 46. Então, meus amigos, não vamos hesitar na busca de apoio, porque muitas vezes nós precisamos muito de apoio, todos nós, todos, sem exceção, e o apoio existe. Então, não é necessário tomar uma atitude tão extrema de ferir-se. Temos aí a questão da automutilação, que está acontecendo de forma avassaladora em nossas escolas. E não é necessário atentar contra a própria vida. Peça apoio, peça ajuda. E nós todos que cercamos, que estamos próximos de alguém, numa situação vulnerável, saiamos um pouco do nosso universo agitado do dia a dia, em que muitas vezes não conseguimos olhar para outra coisa que não os nossos próprios umbigos, os próprios celulares, nossas próprias vidas. Nada de errado quanto a isso, precisamos cuidar delas. Mas passemos a olhar também a quem está perto de nós com um outro olhar. Um olhar realmente empático. Olha, está tudo bem? Quer conversar? Eu vejo que você não está muito bem. Fazer isso. Não vamos resolver os problemas dessas pessoas? Não, talvez não. Mas o fato de ter alguém que está do lado dela, coloca a mão no ombro dela e diz, olha, eu estou aqui do teu lado. Quando você quiser, nós conversamos. Gente, isso faz uma diferença danada. É verdade. Então, gente, reforçando, né, para você que está nos assistindo, eu preciso de ajuda, eu tenho condições de procurar um auxílio de um psicólogo, né, eu tenho condições financeiras, econômicas para isso, vá, procure, né, se você tem condições. A gente já teve muito preconceito com psicólogos, ainda bem que a gente tem melhorado nessa visão, ampliado a nossa cultura com relação a isso. Mas não, eu não tenho condições financeiras, eu não tenho dinheiro para poder pagar um atendimento como esse. A gente tem muitos gratuitos, como o Roberto nos falou agora. A gente tem muito preconceito ainda com os CAPs, mas não precisamos pensar assim, a gente tem que mudar essa cultura também. Os CAPs têm atendimento com psicólogo, com psiquiatra, tem enfermeiros ali na rede, então procure o CAPs próximo da sua cidade, né, do seu bairro, ou então procure o Centro de Psicologia da Exucre, faz atendimento com psicólogo presencial e gratuito. Na Unesc também as clínicas integradas da mesma forma, ou eu não quero que ninguém me veja, eu quero conversar de uma forma discreta, liga no telefone 188, os voluntários não vão perguntar o seu nome, a sua idade, onde você mora, ninguém vai saber que você ligou, então ligue, mas procure ajuda. Outra coisa que eu acho bem interessante, assim, que a gente tem visto uma mudança, a gente já conversou outras vezes que o Facebook hoje, ele alerta, né? Uma pessoa fez uma postagem lá, não quero mais viver, estou cansada dessa vida. Ele alerta para um amigo próximo, olha, alguém próximo de você pode estar precisando de ajuda. E eu achei isso incrível, isso já faz mais de 2 anos. Mais recentemente, na semana passada, na verdade, o Instagram anunciou que vai tirar o número de curtidas das publicações. Hoje a gente entra ali no feed do Instagram e a gente vê, eu postei uma foto ontem, tem 100 curtidas. E a gente consegue ver quem curtiu. Isso tem causado uma ansiedade muito grande nas pessoas e a própria empresa, o Instagram, diz que percebeu essa depressão, muitas vezes, que as pessoas enfrentam. Então, eu que sou dona da minha conta, vou poder ver quantas pessoas curtiram, Roberto, mas você, ao ver a minha foto, não vai saber quantas pessoas curtiram. E essa é uma preocupação também que eles estão desenvolvendo. E outra coisa, se você botar lá no Instagram, na busca depressão, vai aparecer canais de ajuda como CVV. E eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, dessa questão das redes sociais, né? Elas cresceram muito nos últimos tempos, mas elas mesmas já perceberam, opa, a gente tem que melhorar, tem que cuidar dessa cultura para que as pessoas usem isso como um laço e não como um transtorno, né? Isso é importante a gente observar também, né? Fora de dúvida, a importância é enorme, gigantesca. Hoje a vida das pessoas passa pelas redes sociais e nós temos inúmeras redes sociais. E a vida passa pelas redes nos seus 2 polos, nos seus 2 aspectos, para o bem e para o mal. Nós percebemos uma série de jogos, de situações absolutamente obscuras nas redes sociais, de estímulo a situações nada
recomendáveis, automutilação, até mesmo ao próprio suicídio. Então, o contraponto a isso é absolutamente fundamental. Facebook e Instagram estão nessa linha, nessa batalha, está funcionando, funciona realmente muito bem. Nós temos noção realmente do quanto se gera de ansiedade para as pessoas, a questão das curtidas, a questão também de se fazerem vistas, fazerem reconhecidas nas suas felicidades e nas suas dores. Então é fundamental realmente que nós usemos, todos nós, usemos essas ferramentas das redes sociais. Por exemplo, ao ver uma postagem de alguém que está manifestando sentimentos pesados, meio escuros, até mesmo falando sobre atentar contra a própria vida, manifestações depressivas que envolvam este universo, nós podemos, clicando no botão superior direito da postagem, denunciar, entre aspas, aquela publicação e ficaremos anônimos quanto a isso, provocando aqui as redes, Facebook, Instagram, procurem essa pessoa, dizendo a ela, olha, tem um amigo que está preocupado com você. Você está bem? Alguma coisa nessa linha e, ao final, oferecendo os serviços de apoio emocional, inclusive do próprio CVV. Então, esse momento que a sociedade vive exige realmente de nós uma atitude proativa, de todos nós, sem exceção. Que todos nós cuidemos de quem nos cerca e também cuidemos de nós mesmos. Fundamental cuidar de nós mesmos. Estamos percebendo situações aqui na nossa região mesmo, onde valorosos cidadãos que estão na linha de frente dessa questão, pessoal do SAMU, policiais, bombeiros, os profissionais da saúde, da educação, se veem em frente a situações que exigem uma energia tão grande deles, eles também precisam se cuidar, para que não entrem também nesse universo, para que se equilibrem, enfim. E nesse sentido, todos nós precisamos realmente ativar a sinergia, a sociedade, enfim, conversar muito, fazer isso que aqui a RTV faz com propriedade, de divulgar, abrir espaço para conversar, falar sobre prevenção, falar sobre o cuidado que temos que ter conosco mesmos e com quem nos cerca. Não tem outro jeito. Na vida que estamos vivendo hoje em dia, se não tivermos esse olhar, essa atenção para com o próximo e também para conosco mesmos, as coisas realmente ficam difíceis. Pois é, Roberto, e quando a gente fala de suicídio, né, provavelmente, na maioria das vezes, aquela pessoa não acordou e disse assim, olha, hoje eu não vou querer mais viver. Ela já tem passado isso há um tempo. E a depressão é a mesma coisa, né? A gente não acorda de um dia para o outro em depressão. A gente vai perdendo a vontade de fazer alguma coisa, vai perdendo a vontade de comer, perdendo a vontade de ir na academia. A gente precisa se observar nesse sentido, porque às vezes, né, a gente se acha muito imune. Ai, não, comigo isso não vai acontecer. Eu tenho que cuidar do fulano aqui comigo, mas comigo isso não vai acontecer. E a gente precisa se observar também. O que eu sempre fazia que eu não tenho mais vontade de fazer? Por que eu gostava tanto de ir em tal lugar e hoje eu não estou mais tão afim de ir em tal lugar? Por que eu acordava cedo e disposta e hoje eu custo tanto a sair da cama de manhã? São coisas que a gente precisa se observar nos detalhes do dia a dia, porque essa vontade, né, de atentar contra a própria vida, essa depressão, ela não vem hoje, simplesmente eu acordei e ela está aqui comigo, né? É um processo, é uma cadeia de eventos ao longo, muitas vezes, da vida inteira da pessoa. Eu sou voluntário do CVV, não sou psicólogo, então não me aventuro muito nessa área, mas podemos dizer, sem medo de errar, que o processo de autoconhecimento é absolutamente fundamental. Que a pessoa se conheça, se perceba e, de novo, busque os mecanismos de apoio, porque muitas vezes esse processo de autoconhecimento precisa de um empurrãozinho especializado, seja através da psicologia, através da psiquiatria, vamos derrubar esse tabu, porque não tem problema nenhum. Através das religiões, dos diversos credos religiosos que têm um papel absolutamente fundamental na nossa sociedade e buscando autoconhecimento também em nossas próprias redes, dentro da família, com os amigos, enfim. E em buscando esse autoconhecimento, perceber aonde estão os pontos que eu preciso dar uma trabalhada. Será que essa minha tristeza, essa minha depressão que eu venho percebendo nos últimos dias é algo que deva ser tratado? Ou faz parte daquela tristeza, daquele mau humor, daquela situação que muitas vezes todos nós enfrentamos, que é cíclico, nós enfrentamos frequentemente. Mas esse olhar atento é absolutamente fundamental. E, de novo, os recursos estão à disposição de todos. Façamos
sem hesitação, esse passo, esse movimento rumo ao autoconhecimento, a busca de ajuda, buscar o apoio, não é feio, não é ato de covardia. Buscar um apoio psicológico, psiquiátrico, ligar para o CVV no 188 quantas vezes quiser. Quantas? Não há limite. Você que liga tem o sigilo preservado do assunto, o anonimato preservado, pode ligar quantas vezes precisar. Não há tempo estimado. Nós, o CVV, com frequência fazemos atendimentos de 1 hora e meia, até 2 conversando com uma pessoa. A pessoa precisa conversar, precisa colocar para fora. Não hesite. De novo, gestão do tempo, fazendo o gancho com a entrevista anterior. Não hesite, não perca tempo. Tome essa atitude agora, busque o apoio está aí, à disposição de todos. E a palavra de ordem é esperança nesse sentido. Verdade. Roberto, você falou da questão das religiões. Hoje tem uma preocupação maior, né? Porque muitas vezes a gente viu isso principalmente ligados ao cristianismo. Ai, não, a pessoa que está com depressão é falta de Deus, né? E a gente, infelizmente, ainda ouve muito isso. Mas eu tenho percebido, de um tempo para cá, um movimento de vocês, da Rede de Proteção à Vida, mas também um movimento das religiões, né? De todas as religiões, de fazer essa parceria. Porque, como você falou, as igrejas são portas importantes para que as pessoas procurem ajuda. Hoje, eles já são, né, de uma certa forma, parceiros dessa rede, né? Sim, somos muito gratos e estamos abertos. Atenção, fica a dica, o recado para todas as lideranças religiosas da região, para que procurem, para que se juntem a esse movimento. Acessem lá proteçãoavida.com.br, entrem em contato, vamos unir forças. Nós temos já diversos credos, a Igreja Católica envolvida, os evangélicos, o movimento espírita dentro da Rede de Proteção à Vida. É absolutamente fundamental essa sinergia. E as igrejas, os cultos, os credos, os terreiros, seja lá qual for o credo, são de fato uma porta de entrada. As pessoas muitas vezes batem lá. Primeira coisa, o primeiro local onde buscam ajuda é lá. Então, a fé, o credo religioso é absolutamente importante. Pode resolver tudo? Pode. Também pode ser necessário uma complementaridade de ações. Buscar o apoio da fé, buscar o apoio do psicólogo, buscar o apoio do psiquiatra, buscar o apoio do amigo, do familiar, buscar o atendimento emocional do CVV. Não vamos hesitar. De novo, gestão do tempo emocional. Vamos usar todos esses recursos para o nosso bem e para o bem de quem sofre e esteja perto de nós. E, Roberto, outra coisa importante, a gente falou para quem precisa de ajuda, né? Mas às vezes alguém está nos assistindo e, eu tenho bastante tempo, eu gostaria de ajudar, essa é uma questão, né? Que eu queria ser voluntária em alguma coisa, não sabia muito bem, agora eu olhei, quem sabe eu posso ajudar. E aí são 2 coisas que eu queria que tu explicasse pra gente. Primeiro, você disse, eu não sou psicólogo, mas tem um treinamento para poder ajudar? E outra, quem que pode ser um voluntário do CVV, até porque a demanda está muito grande? A demanda é enorme. Para você ter uma ideia, os amigos telespectadores, o CVV atende por dia, em todo o Brasil, entre 9 e 11 mil ligações todos os dias. São, em média, 350 voluntários à disposição todos os dias, atendendo esse contingente de pessoas, que pode e deverá ser muito maior à medida que nós nos fazemos mais conhecidos pela sociedade. E aí fica o convite, meus amigos. O voluntariado no CVV é uma experiência de vida. É um voluntariado diferente, ele mexe com a vida diretamente, de forma muito contundente e mexe com o intangível, com o emocional das pessoas. Isso é absolutamente gratificante. Eu não sou psicólogo, lá no CVV nós temos profissionais das mais variadas áreas. O requisito básico é este, é ter a boa vontade de participar, de doar o seu tempo. De novo, tempo, tão importante, doar o seu tempo em prol de quem necessita. E os requisitos são muito simples. Idade mínima, 18 anos, disponibilidade para realizar o treinamento, que é excelente, nos prepara de fato para esse trabalho, e a disponibilidade de tempo regularmente para a realização dos plantões. E hoje em dia a tecnologia nos ajuda. Nós temos os plantões pelo telefone, e atualmente a possibilidade de atendimento em casa, pela internet, via chat, pelo teclado, ou atendendo ligações também, atendendo-se uma série de requisitos para que esse atendimento se faça em casa. Ou seja, nós temos muitas possibilidades para que o voluntário conheça o CVV, faça o treinamento e junte-se a nós.
e precisamos de mais de voluntários. Aqui em Criciúma, então, nosso objetivo de um dia chegarmos a ter 24 horas do dia, sempre um voluntário ali, ainda está um pouco distante. Nós precisaríamos duplicar, até mesmo triplicar a quantidade de voluntários. Hoje nós temos cerca de 40, poderíamos ter tranquilamente 80 e ainda assim teríamos trabalho. E, Roberto, essa questão do curso, ele acontece com uma regularidade, né? De tempos em tempos vocês abrem um curso para que as pessoas se preparem para poder atender, né? Isso, o próximo será em julho. O tempo passa voando, daqui a pouco chega julho. É verdade. Então, mande seu e-mail para criciúma@cvv.org.br, criciúma@cvv.org.br e candidate-se, inscreva-se. Em julho, vamos contatá-lo para participar dos treinamentos. Legal, Roberto, eu quero muito te agradecer, né? Lembrando que a gente tem esse espaço sempre aberto, vocês fazem um trabalho excelente e eu sei que realmente precisam muito de mais voluntários, mas muito obrigado aos 40, né, que já estão fazendo esse papel aqui tão importante em Criciúma, e fica a dica para quem pode ajudar e principalmente para quem precisa de ajuda, para que não hesite, a gente aqui, né, faz coro à fala de vocês, estamos sempre à disposição. Gratidão, em nome de todo o CVV, muito obrigado, estamos à disposição de todos. Tá certo, então a gente vai encerrando Tudo a Ver de hoje, lembrando a você, faça algo diferente hoje, começa a semana de forma diferente, mas também preste atenção em você e na pessoa que está ao seu redor, as pessoas que convivem com você. Obrigada pela audiência, pela companhia, amanhã tem mais, um abraço, até lá.